motores e portões automáticos. Tá esperando o quê? Vai a Pinhé. Nós temos a grata satisfação de recebermos aqui em nossos estúdios a Mariana. Ela é gerente da CSS BYD, tem lojas em São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto. Ela vem apresentar as novidades do BYD, que é a sensação do momento no mercado automobilístico brasileiro. E tirar dúvidas também, porque nós, enquanto motoristas, temos muitas dúvidas a respeito dos carros elétricos e também dos carros híbridos. E a Mariana já nos deu aula aqui fora do ar, não é mesmo, Ney? É verdade, viu? Existe até esse estigma ainda, né? De que as mulheres não conhecem carro, né? Que elas só sentam para dirigir. A Mariana é um contra-exemplo disso, viu? Conhece tudo do BYD. Mariana, bom dia, seja bem-vinda, Jovem Pan. Bom dia ouvintes, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tirando as dúvidas, debatendo aí as fake news que existem ainda sobre os carros elétricos, né? Quanta fake news, Muita. Nós estamos aí na contramão de um mercado muito tradicional no Brasil, que são os veículos a combustão, né? Exatamente. Mas que lá fora, Europa, Ásia, já está muito mais adiantado em relação a isso. É uma tecnologia que veio para ficar realmente. E tem muito essa pegada também dos veículos, dessa questão ambiental que envolve também, né? Os veículos sustentáveis e tal, e a BYD entra nesse segmento também. Sim, a BYD é pioneira, né? Na fabricação de veículos elétricos, apesar de ser uma novidade no Brasil. A BYD, ela fabrica veículos desde 2008 na China. Ela está no Brasil desde 2013, mas popularizou os veículos a partir de 2022, onde ela trouxe veículos mais acessíveis ao público. Então, dessa forma, tornando mais popular, dissipando essa tecnologia para mais pessoas. Posso emendar mais uma pergunta, Ney Santos? Pode, como você que tocou nessa questão ambiental, era nessa que eu ia já seguir. Pode. Porque tem muita polêmica com relação às baterias dos carros elétricos, não é, Mariana? Como é resolvido isso pela BYD? Essa é uma questão bem polêmica mesmo, principalmente porque algumas pessoas dizem que mas e se a bateria estragar? Ela é 70% do valor do carro, e essa não é uma realidade. Primeiro que a BYD oferece 8 anos de garantia total da bateria, 8 anos, e mais 6 anos de garantia no veículo. Essa bateria, se por um acaso ela der algum problema, ela é trocada por módulos e não a bateria toda, né? E a BYD também é uma indústria que começou a produzir baterias através do lixo de baterias de celulares lá na China. Então ela domina essa tecnologia. Então essa tecnologia reversa, né, de reaproveitamento, de reutilização, logística, né? Reversa, Logística reversa. O próprio fabricante dá destino ao lixo que ele produziu. Exatamente, isso. Então isso é uma tecnologia que a BYD detém, e o foco dela realmente é sustentabilidade e economia. Mariana, as pessoas têm muitas dúvidas ainda a respeito dos veículos híbridos e elétricos. Qual é essa diferença? Na China e na Europa, a BYD, o foco dela é 100% veículos elétricos, né, eletrificados. Como ela entendeu muito rápido que o Brasil não estava totalmente preparado para essa tecnologia, então ela trouxe para o Brasil os veículos chamados superhíbridos, que são veículos elétricos com assistência a combustão. Então não deixa de ser um veículo elétrico, não deixa de entregar toda a potência instantânea que o veículo elétrico entrega, só que ele tem a gasolina para aumentar a capacidade de autonomia do carro. Então, basicamente você tem um carro elétrico com uma bateria menor, que para você usar na cidade ele vai te atender 100% elétrico, você não vai ter nenhum gasto de combustão. E quando você for viajar, você tem a gasolina para carregar essa bateria elétrica para que o carro seja impulsionado. Então, quem impulsiona as rodas é o motor elétrico. Então, a gasolina ela vai fazer esse auxílio, te dando mais autonomia. Então, se é o seu único carro da família, se você precisa de um carro maior, mais espaçoso, tem toda a linha de superhíbridos, com SUVs, com sedãs e agora com a primeira caminhonete híbrida do Brasil, que é a BYD Shark. E que é uma belezinha. Maravilhosa, né? Além de ser linda, tem muita potência. Pois é. Eu tive a oportunidade de ver lá no shopping Iguatemi. Muito linda. A linha é maravilhosa, né? O conforto interno, não é, Mariana? Sim, a BYD ela preconiza muito por essa questão de qualidade dos materiais que ela coloca
coloca no carro. Parte de tecnologia, nosso carro hoje conta com internet própria, você não depende da internet do seu celular, é uma internet gratuita, fora todas as questões tecnológicas de câmera, assistentes de condução. E assim, eu sempre falo que a BYD, ela precisa colocar o que tem de melhor no interior do carro, porque o carro não tem barulho, ele é extremamente silencioso. Então, se ela colocar um material de baixa qualidade, um plástico rígido, vai muito rápido fazer barulho no dia a dia e vai incomodar o motorista. Então, por isso que ela investe em colocar materiais de muita qualidade no carro. O Cláudio pergunta, Mariana, bom dia, tem assistência técnica em São Carlos da BYD? Em São Carlos, nós estamos por enquanto na loja no shopping, mas muito em breve a gente tem uma concessionária plena na cidade. Por enquanto, o mais próximo é Araraquara. E Ribeirão Preto também. Sim. Tem uma outra questão aqui, considerando que o Arcádio, nosso ouvinte, considerando que as baterias de íon lítio perdem eficiência ao longo do tempo devido à degradação química e ao efeito de ciclagem, quais são os avanços mais promissores em materiais e arquitetura de baterias que podem aumentar essa densidade energética? Tem muita pesquisa em torno desse assunto. Sim. Como eu disse, a BYD ela é pioneira nesse assunto, né? Mas em relação a essa perda de capacidade, que a gente fala bateria viciar, né? Um termo bem popular, a BYD ela garante 5.000 ciclos de recarga para essa bateria do carro, para que ele comece a ter 80% de capacidade. Se nós pegarmos o nosso carro mais simples, que é o Dolphin Mini, 350 km por carga, né, por ciclo, nós estamos falando aí de mais de 1,5 milhão de quilômetros rodados. Hoje nós não temos um carro a combustão que rode isso, que tenha uma vida útil dessa. Então essa questão também não é uma questão que o consumidor precise se preocupar, porque o carro vai ter uma vida útil muito longa. Então, além dos 8 anos de garantia, ainda tem essa garantia de 5.000 ciclos. E a relação custo-benefício? Essa acho que é o carro-chefe, né, eu sempre falo que o carro, ele se paga, né? Eu acredito que a gente deva ter muitos ouvintes aí que são motoristas de aplicativo. Né? Sem dúvida. Então, isso é uma questão que eu gosto sempre de fazer matemática, porque matemática contra números, né? Não tem argumento, né? Então, se considerarmos hoje um carro a combustão, um carro popular, motor 1.0, 1.5, 50 litros de combustível, vezes R$5 do etanol, preço médio aí de um posto mais sem bandeira, vamos colocar esse valor de R$5. Então a gente está falando de R$250 para encher um tanque de 50 litros. Exato. Considerando que o carro faz uma média de 7 quilômetros com litro na cidade, para ser bem otimista, estamos falando de 350 quilômetros rodados. Exatamente. Então, para rodar 350 quilômetros, R$250 de combustível. Exato. Dolphin Mini, o nosso carro elétrico mais vendido, líder de mercado, para rodar os mesmos 350 quilômetros, que é uma carga completa na cidade, você vai ter um custo de energia doméstica, estamos falando aí de você chegar em casa e colocar o seu carro para carregar na sua rede elétrica, de R$38. R$38 custa uma recarga de um BYD Dolphin Mini numa rede doméstica. Então nós estamos falando Quanto tempo carregando, Mariana? De 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, na carga elétrica doméstica. Doméstica. É o período, entre aspas, de descanso. Do carro, isso, né? onde você está dormindo, o seu carro está carregando. Exatamente. Se você tiver energia solar, aí esse custo é zero. Né? Mas vamos falar que você não tem energia solar, você vai gastar R$38. A gente está falando de 10 centavos por quilômetro rodado. Eu tenho uma curiosidade, precisa de uma tomada específica, uma rede de energia fortalecida para o carregamento do carro? Como funciona isso, Mariana? O carro, ele acompanha um carregador chamado Wallbox. Dúvida de consumidor. Né? Eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas. O carregador, todos os nossos carros, eles vêm com um carregador para você fazer a instalação na sua casa. Você precisa dispor de uma rede elétrica 220 volts, apenas 220. Isso. Se vocês passarem lá no shopping, vocês vão ver que em alguns momentos a gente tem os carros carregando ali no shopping. É verdade. Então, basta que você tenha uma rede 220, uma tomada aterrada, você já consegue fazer
do carregamento do carro. Super simples. É super simples, muito mais simples do que as pessoas imaginam. E assim, essas dúvidas que vocês têm, eu também tinha antes de ir para a BYD. Eu tô no mercado de automóveis há 15 anos, mas também tinha todas essas dúvidas, imaginava que era necessário fazer uma mudança na rede elétrica, que era muito mais complexo do que realmente é. Então assim, também quero convidar quem está nos ouvindo para conhecer uma de nossas lojas, fazer test drive, viver a experiência de dirigir um carro elétrico. Sim. E tirar todas essas dúvidas com a nossa equipe, que está treinada, preparada para poder explicar todas essas dúvidas e trazer os consumidores realmente para esse mundo. Antecipar um pouquinho aquele que vai fazer o test drive, Mariana. Como é o desempenho do carro? A dirigibilidade dele, como é que funciona para o carro elétrico? Muda muito em relação ao carro a combustão? Bastante. Por isso que eu digo que dirigir um carro elétrico é realmente uma experiência. Tem um exemplo pra gente, Mariana? Aquela sensação, esses dias eu tava com um cliente, ele falou assim, o melhor desse carro é que você não sabe se tá na subida ou na descida, porque ele sempre tem a mesma potência. Então aquela sensação de você estar numa subida e ficar esperando o seu carro encher o motor para te entregar a potência máxima que ele pode te oferecer, não acontece com um carro elétrico. Ele vai te entregar um torque imediato. Pisou, ele vai responder. Né? Então você vai ter toda a potência desde o primeiro momento que você acelera. Isso te dá mais confiança em ultrapassagem, numa arrancada, é uma sensação realmente diferente de direção e um conforto muito grande, principalmente para quem passa muito tempo dentro do carro, porque o carro é extremamente silencioso. Então aí volto a dizer, os motoristas de aplicativo que às vezes passam aí 8, 10 horas no trânsito dirigindo, vai também ter muito mais conforto de trabalho, porque vai ter todo esse silêncio dentro do carro. Só câmbio automático ou tem câmbio manual também? Só automático. Só câmbio automático. Só câmbio automático. É uma exigência do carro elétrico isso, Mariana? E também é uma tendência de mercado, né? Só ser carro câmbio automático. Resumindo, é só acelerar. Só acelerar e frear. Só, mais nada. Em alguns momentos não precisa nem frear, porque o carro conta com assistência de frenagem autônoma. Então, em algumas situações ele freia sozinho. É muita tecnologia para um carro só, hein? E também quando você está na cidade, toda vez que você para num semáforo, você não tem necessidade de ficar com o pé no freio, né? O carro trava sozinho. Quando você der o comando de aceleração, ele responde de imediato. Muitos carros estão a circular pelas ruas da cidade, BYD, e a gente percebe também que há um diferencial importante ao design, né? Ele é muito moderno, supera muitas marcas tradicionais do mercado, né? Sim. Essa é uma preocupação da BYD? Sim, principalmente adequar os carros chineses ao visual que agrada o Ocidente. O brasileiro, o europeu, o próprio americano, porque existia muito, os carros mais antigos, japoneses, chineses, tinham um design que era bem peculiar ao Oriente, né? E o que eles não eram muito preocupados com isso, eles eram mais preocupados com a questão de qualidade de motor, aquilo que os olhos não veem, né? E a BYD, na contramão disso, revolucionou também o mercado na questão das linhas, no design do carro, com muito LED nos carros, externamente, internamente. Você disse que passou lá na loja, não sei se você passou a noite, todos os carros ficam acesos. Isso, eu passei a noite também por lá. Ele passou bonito, no shopping, eu passei na loja da Via Expressa em Araraquara e assim, chama muita atenção. E assim, você consegue identificar um BYD de longe, porque as linhas são muito específicas do carro e os faróis, as lanternas também são assinaturas que dá pra identificar de longe. Mesmo, né? Você tem razão, e tem todo um aspecto visual preparado pro noturno, né? Os carros são muito bonitos. Condições de financiamento, Mariana? Nós temos até taxa zero em algumas condições, com entrada, financiamento próprio pela BYD. Temos campanhas, financiamentos mais extensos, com taxas diferenciadas também. Nós sempre temos acordos com os bancos para oferecer o financiamento para o cliente. E nós estamos com uma campanha de IPVA grátis. O estado de São Paulo recentemente anunciou IPVA grátis para os híbridos, só que ele colocou algumas regras que só priorizam uma única marca que produz no estado de São Paulo. Então, para mostrar que a BYD realmente está comprometida com o consumidor brasileiro, ela está dando o IPVA totalmente grátis para os clientes que comprarem até o dia 28 de fevereiro.
legal, hein? Muito bom, muita facilidade. E aquilo que você falava fora do ar pra gente, acho que é importante falar isso para os ouvintes, compartilhar essa informação com os ouvintes. A BYD veio para ficar no mercado de carros no Brasil. Ela realmente já investe muito e vai investir muito mais, né, Mariana? Sim, a gente já teve algumas experiências no mercado com alguns chineses aventureiros que vieram, colocaram alguns carros no mercado e depois foram embora. E dificulta isso muito para o consumidor, a questão de venda desse veículo, a questão de manutenção, e isso gera uma insegurança no consumidor toda vez que se fala de uma marca chinesa. Mas a BYD também está mudando isso e veio realmente para ficar no Brasil. Hoje o Brasil já é o segundo maior mercado da BYD fora da China. Então ela não é uma empresa aventureira, ela já trouxe muitos carros, ela já montou a logística de peça de reposição muito antes dela começar a produzir os carros no Brasil. Já tem uma fábrica nos finalmente de produção, começando o início de produção agora no segundo semestre, que é uma fábrica que era da antiga Ford, que foi adquirida em Camaçari pela BYD, e Camaçari já começa a produzir os carros agora no segundo semestre. E tem carro para test drive também? Como funciona isso, Tem, Mariana? nós temos todo o nosso mix disponível de test drive, tanto em Araraquara como aqui em São Carlos. Legal. Não precisa fazer agendamento, é só chegar na loja, dizer que você quer viver a experiência de dirigir um BYD, que os vendedores estão lá para mostrar o carro, para explicar e também para fazer uma consultoria para indicar qual que é o melhor carro para o teu perfil de modelo uso. se adequa à família, à pessoa, Sim, exatamente. né? Ao uso, porque isso depende muito. Qual que é o seu uso diário, né? É mais urbano, não? Você viaja muito, é um representante comercial, Sim. né? Então a gente tem equipe treinada para poder direcionar para o melhor modelo que se adequa ali. E o que acontece muito com os clientes da BYD? Vem, adquire o primeiro carro híbrido para ser o carro da família, o carro de viagem, entende que é um custo-benefício excelente e volta para comprar o segundo carro para um carro para o uso do dia a dia. Levar a criança na escola, nas atividades do dia a dia, porque o consumo, o carro acaba se pagando, né? Sem dúvida. Troca a conta do posto pela parcela do financiamento. Sem dúvida. Então, Mariana, por gentileza, faça o convite às pessoas visitarem a CSS aqui no shopping, conhecerem e a equipe está pronta para tirar todas as dúvidas. Eu acho que a gente tirou apenas 5% das dúvidas dos consumidores. Eles estão preparados para tirar todas. Nada como você ver o carro, exatamente, sentir-se, né, dirigindo dentro do carro, né, Mariana? Nada como outra estar sensação, ali. né? É outra sensação. Você precisa aguçar todos os seus sentidos, verdade, né? Eu tenho certeza que você vai embora para casa pensando muito no BYD. Então, quero convidar os ouvintes de São Carlos, região. Nós estamos aqui no Shopping Iguatemi São Carlos, todos os dias das 10 da manhã às 22 horas e domingos da meio-dia às 20 horas. E na loja de Araraquara, ali na Via Expressa, pertinho da Arena da Fonte, que é um local bem conhecido na região, né? De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 9 às 13 horas. Ah, que maravilha, gente. Então eu convido você a visitar, a conhecer a CSS, que é a concessionária BYD para São Carlos e toda a região. Mariana, nós agradecemos a sua presença aqui na Jovem Pan e por tirar essas dúvidas, esclarecer essas dúvidas para nós e para os nossos ouvintes. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar contando um pouquinho sobre a tecnologia BYD, um pouquinho sobre a história. Espero voltar mais vezes para tirar mais dúvidas. Toda certeza. De todos vocês. Com toda certeza. Não perca a chance, construa o seu sonho. É isso mesmo. É verdade. Valeu, Mariana. Bom dia para você. Um ótimo Bom dia, Mariana. Bom dia, Letícia. Agora são 8 horas e 1 minuto. Por gentileza, Ney, conduza a Mariana, a Letícia. São 8 horas e 1 minuto aqui na Jovem Pan. Você sabia que a TS Log acaba de